Será que o jovem pode ter um conhecimento profundo da palavra de Deus? Fique comigo até o final do vídeo, porque nesse momento nós iremos estudar a lição da escola sabatina. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Vamos abrir a palavra do Senhor? Abram, por favor, Salmos 119, versos 9 a 11, nos diz o seguinte: Como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O Salmo 119 é uma exaltação da lei de Deus. E sempre quando aparece a palavra lei, vale ressaltar que não se refere apenas aos 10 mandamentos, mas sim aos 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É interessante que a lição ela nos pede para ler todo o Salmo 119. Só que o meu foco é ler com vocês e entender estes 3 versículos. Porque o primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 9, já nos aponta o resultado de um jovem que pode ou que mantém puro o seu caminho. É quando ele vive de acordo com a palavra de Deus. E no versículo 11, só uma forma de nós vencermos as tentações e o pecado é quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração. E é óbvio que aqui está se referindo à mente. O que é guardar? É memorizar. É ter a Bíblia na cabeça. Porque quando aparecer alguma tentação, a primeira coisa que vai vir na sua mente é aquilo que você tem guardado. Vamos pegar o exemplo de Cristo. Cristo, quando estava no deserto, após 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E Satanás se apresentou a Jesus e disse: Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então Jesus diz: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esses textos nos dão uma informação mais profunda do tema que nós estudamos durante essa semana, que é o tema Como Estudar a Bíblia. Indo para a parte de domingo, o tesouro mais valioso. A lição faz as seguintes perguntas: que valor a Bíblia tem para você? Então, jovem, qual é o valor da palavra de Deus para você? Será que você teria coragem de abrir mão de riquezas, de prosperidade, ou até de alguém que você tanto ama, por amor a esse livro? Qual o valor que a palavra de Deus tem para você? Ela ocupa um lugar especial entre os seus bens mais preciosos. É interessante que os cristãos do passado, exemplo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, William Tyndale, João Calvino e tantos outros, eram pessoas que amavam a palavra de Deus. Eles amavam de uma tal forma que eles morreram para que nós, do século 21, eu e você, nós jovens, tivéssemos esse livro em mãos. Será que nós temos essa mesma ousadia, este mesmo amor que estes homens tiveram? Será que nós temos o mesmo amor como os mártires do primeiro século, do segundo século,
da era cristã, pós-Cristo, pós-morte e ressurreição de Jesus? Será que nós temos este amor? Ou este livro serve apenas como um enfeite para a nossa estante, para a nossa mesa, etc, etc. É verdade que ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, sempre traz bênçãos. É por isso que o Salmo 119, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11 nos trazem dois benefícios para aqueles que leem a palavra de Deus. Primeiro, ele se mantém puro no caminho correto. Segundo, eles vencem o pecado. Eles conseguem vencer as tentações. Por quê? Porque a palavra está guardada em seus corações. Então, a Bíblia sempre será uma bênção, principalmente para os jovens. E a pergunta é: o que eu devo fazer para valorizar a palavra de Deus? A lição vai nos dar 3 dicas para que nós possamos valorizar a Bíblia, para que nós venhamos ter um olhar mais assim, mais alegre, mais harmonioso, mais contagioso sempre quando formos pegar esse livro. Porque eu sei muito bem que você não sente vontade de ler a Bíblia. Ou, quando você pega nesse livro, você sente cansaço, ou sente agonia logo para terminar de ler, só apenas para cumprir o requisito. Mas essa lição, ela quer que venhamos nos aprofundar ainda mais e mais além, sair da superfície e ir para a profundidade. Então, a lição vai nos dar 3 dicas. Primeira dica: peça que Deus desperte este desejo em seu coração. E aí a lição vai dizer o seguinte: reivindique as promessas de Jeremias 29:13 e do Salmo 37, versículo 4. Vamos ver que promessas são essas? Não vou colocar na tela, porque eu gostaria que você pesquisasse na sua Bíblia e vejamos que plano é esse que Deus tem para nós. Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, a primeira promessa que Deus nos oferece é que quando o procurarmos, nós iremos encontrá-lo. A lição enfatiza também um outro texto que é necessário para que o nosso coração possa passar por esse despertamento. Que promessa é esta que nós precisamos reivindicar diante de Deus? Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então nós precisamos pedir a Deus, como a lição diz, reivindicar, clamar, tomar posse dessas 2 promessas que Deus nos deixou. Ore para que o próprio Deus o ajude a acordar mais cedo ou a abrir espaço em sua rotina para esse encontro especial com Ele. Porque este desejo não será de você mesmo, mas virá do próprio Deus. É Deus que age em nós, despertando o nosso coração para que venhamos ter um desejo mais profundo por sua palavra. Segunda dica: entregue seu tempo ao Senhor. A lição diz: encontre um lugar tranquilo, só você e Ele. Leia o Salmo 46:10. Depois cante ou recite o hino Tudo Entregarei, do Inário Adventista 302. Pense sobre as áreas da sua vida que talvez ainda não estejam completamente entregues e apresente todas elas ao Senhor. Note, nós temos um período de 24 horas. Deus nos pede apenas um tempo para estarmos na sua presença. E este tempo tem que ser de qualidade. É um tempo em que você
quer apenas ter um encontro com o seu Deus. Eu sei que você pode ter uma vida corrida. Você trabalha, você estuda, mas não deixe de ter um momento a sós com teu Deus. Medite na palavra do Senhor. Ore, medite em um louvor e você irá ser preenchido por um desejo ainda mais por Deus. Última dica: busque a Deus mesmo quando não sentir vontade. Porque muitas vezes as pessoas acordam e dizem: hoje eu não estou com vontade. E aí não pegam na Bíblia, não oram. É aí que nós precisamos nos esforçar para buscar ao Senhor. A lição diz que o estudo da Bíblia e a oração precisam ser um hábito do cristão, do remanescente. E este hábito, para ser formado, leva tempo. E aí a lição diz que se você buscar a Deus em um certo período, em um determinado horário, por 21 dias, você criará um hábito de comunhão com Deus. Segunda-feira, tão doce. Você, quando experimenta algo doce, não é algo prazeroso? Algo que traz alegria? Quando a sua boca está amarga, e aí você tem contato com o doce, não é algo assim muito prazeroso, muito deleitoso? É interessante que a lição ela nos pede para que venhamos sentir um paladar mais doce em relação à palavra de Deus. No Salmo 119, versos 103 e 104, a Bíblia ela é comparada ao mel, algo doce, algo prazeroso. Salmo 119 nos convida a encontrar prazer nas palavras de Deus. Esse prazer, diz a lição, não é forçado, é uma experiência real. Então a Bíblia, ela nos convida a pleitear, a sentir algo agradável, palatável, maravilhoso, quando nós, ao abrirmos a palavra de Deus, dedicamos tempo ao estudo destas palavras. E aí nós podemos encontrar quem? Deus. E aí eu quero dar uma dica a você. Talvez você não sinta este prazer de ler a palavra, porque talvez você leia em uma tradução assim difícil, uma tradução muito rebuscada, palavras mais cultas, que talvez assim você não consegue compreender o sentido destas palavras. E aí eu aconselho você, compre uma Bíblia que tenha uma tradução simples, em que você possa entender a palavra de Deus. Nós temos muitas traduções no mercado. Nós temos a Nova Almeida atualizada, nós temos a Nova Versão Internacional, seja a de 2011, seja de 2023. A que eu tenho em mãos é a NVI 23, é a nova atualização da NVI. Eu gosto muito dessa tradução, junto com a Nova Almeida atualizada. Relacionado à leitura pública, eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada porque é o texto que a Igreja Adventista utiliza. Então, para que fique assim bem próximo ali, para que os irmãos possam entender, eu costumo ler na Nova Almeida atualizada. Quando eu dedico tempo ao estudo, eu sempre gosto de unir essas duas traduções, Nova Almeida e a NVI 23. Mas aí nós temos a NVT, nós temos a nova tradução na linguagem de hoje. Então procure uma tradução que o ajude a ter ou a ver a palavra de Deus como algo prazeroso. É interessante que no Salmo 119, verso 148, a Bíblia diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então nós somos chamados por Deus a dedicarmos horas e, se possível, até noites em claro, estudando a palavra. E aí eu quero me direcionar nesse momento aos jovens adventistas do sétimo dia. Eu não sei quantos de vocês já leram um livreto, está até aqui. A Igreja Remanescente. É um livreto que tem algumas compilações dos escritos de Ellen White.
E ali em uma das páginas, se não me falha a memória, o capítulo 2, ela relata como a igreja surgiu. A igreja surgiu com jovens. Mas esses jovens brincavam? Não. Ela vai dizer que os nossos pioneiros passavam vigílias, noites em claro, estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque eles entendiam que este livro é mais doce que o mel e ele deve ser prazeroso. E só vai entrar no novo céu, uma nova terra, aqueles que aqui na terra se alimentaram das palavras do Deus Todo-Poderoso. Terça-feira, estudo profundo da Bíblia. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, você não precisa ser um pregador ou ser um pastor para ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. E eu vou mais além, você não precisa necessariamente assentar em um banco de teologia, em uma cadeira e passar horas e horas ouvindo ou assistindo aulas de teologia. Hoje nós temos ferramentas para termos um conhecimento profundo da palavra de Deus, das profecias. Você tem os livros do Espírito de Profecia, você tem comentários bíblicos, você tem Bíblias com todo tipo de tradução, Bíblias de estudo, você tem livros que comentam a história do povo de Deus, das doutrinas da igreja. Nós temos tudo. Se você dedicar tempo e dedicar dinheiro, gastar com coisas úteis, você terá um conhecimento profundo. E também a lição nos ajuda a ter este conhecimento. E aí, na parte de terça-feira, a lição vai nos dar algumas dicas para que possamos nos aprofundar ainda mais no estudo da palavra de Deus. Primeiro, ore. Veja o que o Espírito de Profecia diz no livro O Grande Conflito, página 499. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Então, por que nós precisamos começar o estudo da Bíblia com oração? Porque este livro foi inspirado pelo Espírito Santo. Logo, apenas algo espiritual pode abrir a minha mente para que eu venha ter uma compreensão clara acerca desse livro. Segundo, leia e escreva. Não apenas leia, mas tenha um caderno de anotação para que você possa anotar as partes que mais lhe chamou a atenção do relato bíblico. Terceiro, compartilhe. Assim você vai estar passando conhecimento e também adquirindo conhecimento. Porque quando eu leio e escrevo, meu cérebro está trabalhando e ali ele está imprimindo ou assimilando aquilo que você está estudando. Agora, quando eu compartilho, eu não apenas estou compartilhando apenas o conhecimento, eu estou, de alguma forma, aprendendo ainda mais e assimilando de uma forma mais completa aquele conteúdo. Quarto, escolha um livro curto da Bíblia para começar, como Jonas, Marcos, Filipenses, 1 João. E aí ele vai dar outras dicas, como ore pedindo que o Espírito Santo abra sua mente e prepare o seu coração. Escolha um versículo ou capítulo. Copie o texto em um caderno ou destaque as partes que mais lhe chamarem a sua atenção. Leia novamente com oração e sublinhe as ideias principais. Anote o que essas ideias revelam para você. Ore sobre isso, reflita no impacto dessas verdades no seu relacionamento com Deus. Sétimo, pense em alguém com quem você possa compartilhar o que aprendeu hoje. Então essas são as dicas que a lição nos passa. E quinta, vem a recompensa. Na quinta-feira, bênção e dobro. Sempre quando nós estudamos a palavra, sempre nós vamos receber algo de especial. E a lição enfatiza a questão da bênção. Nós seremos preenchidos pelo amor de Deus, teremos uma boa conduta em nossa sociedade, descobriremos ainda mais o propósito de Deus para a nossa vida. A lição diz: com o tempo,
você perceberá que aquilo que Deus fala ao seu coração no estudo diário não é apenas uma mensagem para você, mas também para abençoar outras pessoas. Isaías promete que o tempo a sós com o Senhor tem um impacto que alcança quem está ao nosso redor. Então, você não apenas receberá as bênçãos dos céus, mas você será uma bênção para as outras pessoas. Ellen White, no livro O Caminho a Cristo, página 72, e com este texto eu encerro esta lição. Quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara de sua palavra, discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a cada dia mais crescer neste conhecimento, crescer em graça, crescer em sabedoria, e que a Tua palavra possa ser o nosso mais anelo, ser algo prazeroso, e que venhamos, Senhor, a cada dia mais crescer no conhecimento do Teu caráter, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral: conexão, fortaleça seu relacionamento com Deus.